Oi, segundo ano, tudo bem por aí? Então, hoje nós vamos rever os conteúdos vistos em português. E aí, vocês se lembram que o primeiro assunto que a gente viu lá no início do ano foi autorretrato? Quem aí tá lembrado? E o que é autorretrato? Autorretrato é um retrato que é pintado pela própria pessoa. Nós vimos, inclusive, o autorretrato de Frida Kahlo. Estão lembrados? Olha só. Logo em seguida, nós estudamos sobre biografia, que é a história da vida de uma pessoa. A biografia geralmente conta quando a pessoa nasceu, onde a pessoa nasceu, fatos importantes da sua vida, curiosidades, qual a profissão. E isso tudo é sempre contado em ordem cronológica, ou seja, no tempo em que as coisas aconteceram. Primeiro a pessoa nasceu, depois a pessoa conta um pouco de quando ela era criança e vai contando fatos até os dias atuais ou então até o fim da vida dessa pessoa. Nós vamos ver agora, vou ler para vocês aqui um trechinho da biografia de Monteiro Lobato, ele que é autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Metade das obras de Monteiro Lobato é formada de literatura infantil. Destaca-se pelo caráter nacionalista e social. O universo retratado em suas obras são os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, quando da crise do café. Situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. Infância e formação. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Essa, turminha, é só uma parte da biografia do Monteiro Lobato. Pesquisem aí a biografia dele e vejam quantos fatos são contados sobre a história dele, sobre a vida dele, ok? Nós aprendemos também sobre padrão silábico e ordem alfabética. Ordem alfabética é a ordem das letrinhas do alfabeto, começando pela A e terminando com a letra Z. Vamos rever e falar juntos todas as letrinhas em ordem? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E para colocar as palavras em ordem alfabética, observamos a primeira letra. Se for igual, observamos a primeira e a segunda. Se as primeiras e segunda letras forem iguais, a gente observa a terceira letra e assim por diante. Já sabemos separar as palavras em sílabas. E sabemos também que toda sílaba tem pelo menos uma vogal. Em seguida, nós vimos sobre autobiografia.
Então, vamos pensar uma coisa. Retrato é uma foto de alguém. Autorretrato é a foto pintada pela própria pessoa. Biografia é a história da vida de alguém. E autobiografia, o que será? Isso aí, é a história da vida de alguém contada ou escrita pela própria pessoa. E aí a gente viu e aprendeu que em todos esses textos existem algumas palavrinhas que podem ser trocadas por outras palavrinhas que têm o mesmo significado. E essas palavrinhas são chamadas como? São chamadas de sinônimos. Por exemplo, pulou e saltou. Pular e saltar são sinônimos, têm o mesmo significado. Um outro exemplo, longe e distante. Longe e distante também são palavras que têm o mesmo significado. Outro exemplo são as palavras achou e encontrou. Por exemplo, olha as palavras aplicadas em uma frase. Maria achou a roupa que ela precisava. Ou então, Maria encontrou a roupa que ela precisava. Mas e quando as palavrinhas têm significados contrários, significados opostos? Que nome a gente dá para elas? Essas são os antônimos. Essas palavrinhas são chamadas de antônimos. Por exemplo, muito e pouco, cheio e vazio, alto e baixo. São palavras que têm significados contrários. Em seguida, nós aprendemos que, se trocarmos uma letra de algumas palavras, conseguimos formar outras palavrinhas. Por exemplo, a palavra pote. Se eu trocar o P pelo B, vira bote. E se eu trocar pelo L, vira lote. Nós aprendemos também, turminha, o que é uma entrevista e que para conseguir uma boa entrevista é necessário seguir alguns passos. Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas e para ela acontecer é necessário uma pessoa fazer perguntas, esse é o entrevistador, e outra pessoa responder a essas perguntas, esse é o entrevistado. E para uma boa entrevista, é importante ensaiar, conhecer as perguntas que você vai fazer, ter uma boa postura, uma fala bem clara, ser objetivo, de forma que o entrevistado entenda bem e possa se expressar bem também. E importante também é não interromper a pessoa que está sendo entrevistada. Um outro assunto que vimos também foram os sinais de pontuação, que são usados para dar sentido às frases. Se você vai fazer uma pergunta, por exemplo, você usa a interrogação. Mas se você quer expressar emoção, alegria, você deve usar a exclamação. Vimos ainda o ponto final, que serve para finalizar uma frase, a vírgula, que é usada para dar uma pausa, e o travessão, usado para indicar a fala de alguém. Eu vou falar agora sobre fotolegenda, que é uma notícia que explica uma foto. Essa notícia geralmente dá detalhes como quem está na foto, o que está acontecendo ali e em qual lugar aquele fato está acontecendo. Vamos ver esse exemplo. Olha só. Muros da cidade de São Paulo são grafitados e deixam as ruas mais alegres. Nós aprendemos ainda sobre poema, que é um gênero textual com estrofes e versos e que geralmente tem rimas. Vamos ver o poema Ser Criança, de Tatiana Belink. Ser criança é dureza. Todo mundo manda em mim. Se pergunto o motivo, me respondem, porque sim. Isso é falta de respeito, porque sim não é resposta. Atitude autoritária, coisa que ninguém gosta. Adulto deve explicar, para a criança compreender. Esses podes e não podes, para aceitar sem se ofender.
Criança exige carinho e sim consideração. Criança é gente, é pessoa, não bicho de estimação. E nós utilizamos muito esses poemas para fazer interpretações de texto, que servem para identificar a ideia do texto, os personagens, o que se passa ali naquele texto, dentre outras coisas. E por último, turminha, os diferentes tipos de letra: maiúscula, minúscula, cursiva, de imprensa. Aprendemos que devemos usar a letra inicial maiúscula sempre nos nomes próprios, de pessoas, nos nomes de personagens, nos endereços, nomes de rua, bairros, cidades, estados e países. Bem, essa foi a nossa revisão. Agora, vocês vão acessar e fazer as trilhas agendadas de português no Positivo On. Combinado? Bons estudos e um beijo para vocês!